características de querer descobrir, né, de inventar, de imaginar, né? Ele tinha ali uma imaginação muito fértil. Eu também falei com vocês a respeito, né, da estrutura um pouquinho da obra, a importância que essa obra possui para a literatura e também disse ali um pouquinho a respeito, né, de algumas invenções, modo de falar, que o Júlio Verne acabou prevendo, acabou se antecipando. Por isso que nós falamos que o Júlio Verne é um homem à frente do seu tempo. Tá bom, meus lindos? E hoje, nessa aula aqui, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a obra Viagem ao Centro da Terra. Também vou falar sobre alguns vocabulários específicos desta obra. E por fim, nós vamos aprender e para alguns relembrar qual a diferença entre sentido denotativo e sentido conotativo. Então, na aula de hoje, meus lindos, nós veremos, né, vou brincar de 3 blocos. Primeiro bloco a respeito da obra, segundo bloco a respeito dos vocabulários e o terceiro e último bloco a respeito do sentido, se é o sentido conotativo ou se é o sentido denotativo, tá bom, lindos? Então, antes de nós começarmos, eu só quero relembrá-los que essa obra magnífica, Viagem ao Centro da Terra, do nosso lindo, maravilhoso, especial Júlio Verne, é uma obra obrigatória, não é a obra original que vocês estarão lendo, né? Vocês sabem que essa é uma adaptação. Por que é uma adaptação? Por conta dos vocabulários, por conta do estilo de escrita do escritor. Então é uma obra muito complexa, assim como Dom Quixote. Isso, gente, não impossibilita que vocês daqui a alguns anos possam ler a obra original. Eu tenho certeza que quem se aventurar a ler essas obras originais quando vocês tiverem mais idade, com certeza vocês vão gostar demais, porque é uma grande superação, é um grande aprendizado. E vocês terão essas doces lembranças aí do 6º ano, né? Então, quando vocês pegarem essa obra original, vocês vão relembrar o primeiro olhar que vocês tiveram a respeito desses clássicos, porque até agora vocês só estão lendo obras clássicas, obras que são, sim, consideradas referenciais na literatura. Tá bom, lindos? Então, vamos começar nossa aula de hoje. Eu coloquei aqui, gente, algumas informações importantíssimas a respeito da obra. Porém, como vocês já me conhecem, como vocês já sabem, eu não vou fazer resumão da obra. Eu não vou falar primeiro capítulo, fala sobre isso, segundo capítulo, sobre isso. Eu não vou fazer caracterização dos personagens. Por que eu não vou fazer caracterização dos personagens? Porque eu almejo, ou seja, eu desejo, eu quero muito que vocês leiam essa obra. Eu quero demais que vocês enfrentem esse desafio, que vocês sintam prazer, que vocês sintam felicidade, né, ao ler este livro, ao ler esta verdadeira aventura. Quem começou a leitura, né, do 6º ano já me relatou que está gostando e muito, que quer descobrir o desfecho, como tudo isso vai finalizar. Então, por favor, para quem não gosta de ler, como nós já conversamos, muitos alunos dessa sala não gostam de ler, eu peço, por favor, que vocês enfrentem esse desafio e vejam a leitura não como uma inimiga, e vejam a leitura como uma possibilidade de viajar. Agora tá todo mundo em casa, né? Ninguém pode viajar nesse momento, não é o ideal, não é o aconselhável, né? Então, o que nos resta é o quê? É viajar através dessa obra fantástica, dessa obra maravilhosa que vocês terão a oportunidade de ler neste 2º bimestre. Então vamos começar, vamos lá. O gênero dessa obra, como eu coloquei aqui, é um romance de aventura, né? Então vocês vão presenciar ali cenas, né, momentos eletrizantes. Por falar em cenas, alguns alunos vão
existe um filme sobre esse livro. Eu vou assistir esse filme e aí eu não preciso ler o livro, correto? Não, não tá correto. Por quê? Vocês já sabem, nós já conversamos a respeito disso, que o filme, desculpem, é uma adaptação. Então é uma adaptação que tem uma outra linguagem. É diferente do livro que vocês estão lendo, uma adaptação, mas ela possui um objetivo diferente do objetivo de um filme. Porque qual que é o objetivo de um filme, gente? Um filme quer o quê? Despertar a emoção, a curiosidade em todos os nossos sentidos, né, de preferência. Então, a linguagem cinematográfica, a linguagem do filme acaba sendo outra. Por isso que muitos fatos importantes da obra original e, né, que esses geralmente estão na obra de adaptação, eles acabam não sendo mostrados no filme. Por que eles não são mostrados? Porque para eles às vezes não é interessante, não ficaria uma cena legal, não ficaria uma cena bonita. Então por isso que eu falo, gente, se quiser assistir ao filme, legal, é legal até para vocês verem as diferenças em relação ao livro, né, a adaptação que vocês estão lendo. Mas não esqueçam a ideia de eu vou ver o filme e tá tudo certo. Não, tá bom? Por favor, vamos enfrentar esse desafio juntos. Caso esteja muito difícil, caso vocês não estejam conseguindo realizar a leitura, vocês sabem que podem e devem contar comigo. Então é só conversar comigo, é só falar, Pro, me ajuda aqui, Pro, eu não tô conseguindo, me dá uma luz. Eu com certeza ajudarei, tá bom? Vamos lá. Gênero já falamos, um romance de aventura. O narrador, como nós falamos, né, é um narrador personagem. Pro, o que é um narrador personagem? É um narrador que participa da história, por isso que ele é personagem, porque ele faz parte dessa história. E quem é esse narrador personagem? Esse narrador que está narrando os acontecimentos, que está narrando esses fatos, porém que participa dessa história. É o Axel que vai relatar. Então a história que vocês vão ler, a aventura que vocês vão iniciar e começar, será, né, uma aventura que foi relatada pelo personagem, né, que tem uma importância vital ali, e que vocês vão gostar demais dele, que é o Axel. Pro, qual que é o enredo? Gente, eu não vou fazer resumão. O que eu vou falar, o que eu coloquei aqui são informações básicas que todo mundo já deve saber, como nós já falamos também na aula online. Eu coloquei aqui aquilo que nós falamos na aula online, ou seja, qual que é o enredo, quais são os acontecimentos. Acontecimento geral é uma expedição que foi organizada e liderada, né, pelo Otto, para chegar ao centro da Terra. Lembrando que o Lindenbrock, que é o sobrenome dele, né, ou Otto, que é o nome, é que na obra eles acabam utilizando muito mais o sobrenome. Ele é tio de quem, gente? Ele é tio do Axel. Então os dois têm, né, familiaridade, os dois têm um laço, um vínculo muito próximo, tá bom? É uma história, gente, como eu coloquei aqui, de superação. Por que é superação? Porque eles querem o quê? Eles querem chegar ao centro da Terra. E nessa aventura, para chegar ao centro da Terra, eles vão, gente, se deparar com acontecimentos que eu tenho certeza que ninguém imagina. Por isso que essa leitura, ela acaba prendendo a nossa atenção. Por isso que essa aventura faz com que a gente queira saber se eles chegam, como que eles chegam, qual que será o desfecho dessa aventura. Além disso, como eu falei, né, uma história de aventura e superação. Então, basicamente o enredo é esse. Né? Então o enredo, claro, não estou fazendo resumão, mas é só para vocês se localizarem. O tempo, ele é bem preciso, ou seja, nós conseguimos saber quando que acontece essa história. Ela começa ali no dia 24 de maio de 1863 e ela termina no dia 13 de julho, aproximadamente, tá? De 1863. Então, ela dura ali esses longos dias. Por que longos dias?
Porque nós estamos falando de aventura, meus amores. Então preparem o coração de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa obra. O espaço, gente, inicialmente acontece ali na Alemanha. Por que acontece na Alemanha? Porque era o país de origem deles dois, então era onde eles moravam. Porém, a trama vai acontecer na maior parte quando eles saem da Alemanha e vão para a Islândia. Especificamente, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se tá dando pra ver. Não, agora tá. Especificamente, meus amores, nessa cidadezinha que parece ser bem quente, né, gente? Não, né? É uma cidadezinha que neva, é uma cidadezinha muito gelada, uma cidadezinha muito fria. Então, gente, isso tudo, obviamente, vai influenciar essa aventura. Por isso, imaginem esse cenário. Imaginem esse cenário quando vocês começarem a realizar essa leitura, tá bom? Gente, então basicamente é isso. Não vou falar de todos os personagens, caso vocês tenham alguma dúvida, eu já falei que eu estarei aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Então agora nós vamos para a segunda parte. Lembra que eu falei primeira, segunda e terceira parte? A segunda parte é para falar um pouquinho a respeito de certos vocabulários, de certas palavrinhas. Existem algumas palavrinhas aqui que acredito que muitos de vocês desconheçam. Então, por isso que nós vamos falar cada uma delas. Caso vocês tenham outros vocabulários que vocês não entendam, por favor, me perguntem, tá bom? Então, a primeira palavrinha, o primeiro vocabulário. O que significa olmo? Olmo, não é homo, tá? Olmo. Olmo é uma espécie de uma árvore, tá? Então é uma árvore muito bonita, é uma árvore que depois, se vocês quiserem, eu posso até compartilhar a imagem dessa árvore. O que me importa que isso é árvore? Importa para que você entenda a trama, porque essa trama, ou seja, essa narrativa, ela vai mostrar muitos dados específicos ali, obviamente, da Islândia, né? E ela vai citar o nome de várias árvores, de vários animais, de várias plantas e até de alguns peixes. Por isso que eu fiz questão de trabalhar com vocês. Então, o olmo, quando eles falam em olmo, eles falam dessa espécie de árvore, tá bom? Quando eles falam de dialética, eles falam no sentido, prestem atenção, eles falam no sentido de se opor, de oposição, de ideia contrária. Então, sempre que eles falam em dialética, eles querem se referir a essa ideia oposta, essa ideia contrária, tá bom? Quando eles falam, né, de Bacamarte, não são muitas partes do livro que tratam, né, sobre esse vocabulário, mas quando eles citam esse vocabulário de Bacamarte, Bacamarte é uma espécie de arma de fogo. Então, quando eles falam isso, eles já falam o nome específico da arma de fogo. Então, é o nome dessa arma de fogo. Quando eles falam de val, eles querem se referir a um lago ou até a um rio que seja raso, ou seja, que ele não é profundo. Então, falou em val, vocês já sabem que é um lago ou um rio raso, que não tem grande profundidade, tá bom? Quando eles falam de lúcios, não é um nome, lúcio, tá? Lúcios são peixes, deu para entender peixe? Acho que não muito, né? Parece um 8. Mas enfim, lúcios é uma espécie de peixe, tá, gente? Dos lagos e rios europeus. Então, quando eles falam de lúcios, eles não falam o peixe lúcios. Eles já falam o quê? O que essa obra trata? Lúcios, para se referir a essa espécie desse peixe, que é um peixe muito comum dos lagos e rios europeus. Eu não preciso nem dizer que esse peixe gosta de temperaturas extremamente baixas. Então, por isso, né, que aqui no Brasil nós não temos essa espécie. E por último, temos o fucus, né? Não é focus, tá? Fucus. Fucus é uma espécie de planta que aqui no Brasil até saíram algumas reportagens que esse tipo de planta emagrecia, enfim, mas não tem nenhuma comprovação, né, gente? Mas é uma planta muito comum ali da Europa, certo, meus amores?
Então esses foram os vocabulários que nós trabalhamos agora neste momento. Caso vocês tenham alguma dúvida, porque esse livro, como eu expliquei para vocês, muitas vezes eles não vão falar, eles não vão especificar que eles estão falando de um peixe. Eles já citam o nome da espécie e, acreditam ali que todo leitor, no caso, tem que saber, mas obviamente que não. Por isso que vocês estão lendo uma adaptação. E por isso que na adaptação, quando eles citam, por exemplo, Lúcius, você vai ver a imagem ali do peixinho. Então isso acaba facilitando bastante. Mas, caso vocês tenham outra dúvida em relação aos vocabulários, eu peço, por favor, que vocês me perguntem, tá bom? Certo, gente? Primeira parte, ok. Segunda parte, ok. Terceira parte, vamos lá. Terceira parte, gente, eu faço só uma diferença, né? Eu faço uma diferenciação do sentido denotativo para o sentido conotativo. Parece difícil, não parece? Mas é muito, muito, muito fácil. Sentido denotativo. Começa com D, não começa? D de dicionário. Ou seja, o sentido denotativo é o sentido que está especificado no dicionário. É o sentido do dicionário. Quando você abre o dicionário, você vê ali o sentido denotativo das palavras. Ou seja, o sentido literal, o sentido real dessas palavras. Então, quando eu falo, por exemplo, que pão delicioso! Quando eu falo esse pão, eu estou me referindo a um tipo de alimento. Então, se eu procurar lá no dicionário pão, vai estar escrito o quê? Um tipo de alimento, certo? Como quando eu falo, por exemplo, o leão é o rei da selva. É óbvio que o leão, né, não é alimento. Mas o leão, quando eu abro o dicionário, qual que vai ser o sentido de leão? Um animal carnívoro, rei das selvas, né? Então, o sentido denotativo é o sentido do dicionário, o sentido real, o sentido literal da palavra, certo? Então, o sentido denotativo, lembra sempre que começa com D. D de dicionário. Sentido do dicionário. Sentido literal, sentido real. Lembra do leão, né? O animal. Lembra do pão. Pão, alimento, certo? Nossa, professora, mas que ridícula essa matéria. É muito fácil. Fácil mesmo. Então, vamos agora para o sentido conotativo. Sentido conotativo é o sentido da interpretação. Não é o sentido real da palavra. Não é o sentido que está no dicionário. É o sentido do quê, gente? De você interpretar. Dando um exemplo, fica ainda mais claro. Sentido conotativo é, por exemplo, quando eu falo o seguinte: esse rapaz é um pão. Gente, essa frase vocês não devem ter entendido nada, mas era uma frase que minha avó falava. Minha avó, quando queria falar que aquele garoto é um garoto bonito, é um garoto de boa aparência, ela chamava aquele rapaz de pão. Não só ela, como muitas pessoas da época. Então, quando ela dizia, esse rapaz é um pão, ela não estava se referindo ao pão, alimento, como nós vimos no sentido denotativo, como nós vimos no sentido do dicionário. Ela se referia, quando ela falava esse rapaz é um pão, que pão era o quê? Algo relacionado à beleza, então algo bonito, né? Então era nesse sentido que ela utilizava a palavrinha pão. Por isso que é o sentido da interpretação. Não é o sentido literal. O sentido literal, o sentido real da palavra é o sentido do denotativo, do dicionário. O sentido conotativo é dessa interpretação, não é o sentido literal. No caso, é o sentido não literal, tá bom? E aí tem um outro exemplo, utilizando a mesma palavrinha, leão, né? Que eu expliquei ali no sentido denotativo. Quando eu falo leão é o rei da selva, eu sei que eu estou me referindo a leão animal. Então é o sentido real, é o sentido do dicionário. Agora, meus amores, quando eu falo meu irmão é um leão. Peraí, meu irmão é um leão? É óbvio que seu irmão não é um animal, né? Então, nesse caso, quando eu coloco ali essa palavrinha leão,
Eu não estou utilizando essa palavrinha no sentido denotativo. Eu não estou utilizando essa palavrinha no sentido do dicionário. Eu estou utilizando essa palavrinha no sentido conotativo, no sentido figurado, no sentido da interpretação. Então, quando eu falo que meu irmão é um leão, eu quero dizer que ele é bravo, que ele é forte, que ele é líder, que ele me protege, né? Então, tem um outro sentido. Não é o sentido denotativo, é o sentido conotativo, que é o sentido da interpretação. Gente, então agora o que nós vamos fazer? A quarta parte, só que a quarta parte é online. Por quê? Porque eu vou fazer várias perguntinhas sobre o que eu expliquei aqui e também a melhor forma para a gente saber se nós entendemos ou se nós não entendemos é fazer o que, gente? Fazer exercício. Então, por isso que quando vocês retornarem, eu vou fazer algumas perguntas e depois nós faremos vários exercícios a respeito do sentido denotativo e do sentido conotativo. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, me perguntem agora online. Beijo, até já já!